Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre lei e projetos de lei. Nossos objetivos: leitura compreensiva de leis e projetos de lei, reconhecendo seus elementos composicionais. Localizar informações explícitas e inferir uma informação implícita, reconhecendo o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Identificar a finalidade das leis. Será que você já leu alguma lei? Oi? Já leu? Claro que já leu. Se leu, o que você reparou do texto? Será que o texto é organizado da mesma maneira que um texto literário, não literário? Como que você observou essa organização do texto da lei? Será que é muito difícil interpretar uma lei? O que você acha? Leio a lei assim e já sei tudo de primeira? Não, tem que observar aqui alguns critérios. Te convido a conhecer o tema da nossa aula de hoje, a lei. Significados da palavra lei. Então, a gente foi pegar lá na etimologia. Etimologia estuda a origem da palavra. Então, olha só. Do verbo latino legere, que significa ler. Norma escrita que se lê em oposição a normas costumeiras que não são escritas. Ligare, que significa ligar, obrigar, vincular. A lei obriga ou liga a pessoa a uma certa maneira de agir. Eligere, que significa eleger, escolher, porque a lei é a norma escolhida pelo legislador como o melhor preceito para dirigir a atividade humana. Posto isso, vamos observar a estrutura da lei. O que você nota aqui? Que existem entidades, né, a quais essas leis pertencem. Então, leis de esfera federal, também conhecida como leis nacionais, leis da esfera estadual, então dos estados, e se for de Brasília, conhecida como lei distrital, porque Brasília é um distrito federal. Leis municipais, que falam das cidades, das capitais, né, dos municípios todos. Em seguida, encontramos o quê? O número de referência daquela lei, bem como a data. Olha só, a professora fez aqui um slide para você conhecer o passo a passo. Então, a primeira coisa, entidade da lei, está aqui o brasão da República, Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Número de referência e a data da lei. Então, lei, número, está aqui em azul, ó, 11.340, de 7 de agosto de 2006. E esse trechinho aqui, ó, é este aqui. Então, é a ementa da lei. Então, nós tínhamos lá onde foi feita, a data, o número, e depois da entidade da lei, do número de referência e da data da criação, toda lei apresenta uma ementa. É um resuminho sobre o que a lei vai tratar. Observe. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal e da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código do Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências. Então, a estrutura da lei, vamos conhecer agora o preâmbulo. A ementa é seguida do preâmbulo, que é basicamente um parágrafo introdutório que representa, digamos assim, o espírito em que uma lei foi criada. O preâmbulo é um conjunto de enunciados formulado pelo legislador constituinte originário, situado então na parte preliminar do texto constitucional, que traz a promulgação. Ó, que bacana! Promulgar
é quando ela foi publicada. A origem, as justificativas, os objetivos, os valores e os ideais da Constituição, ajudando na interpretação das normas e da solução dos problemas de natureza constitucional. Atividade 1. Tô vendo aí o caderno? Opa! Ah, tá. E a caneta, o lápis, a borracha? Tudo certo? Preparado? Então vem comigo. Releia a definição de preâmbulo novamente e discuta com um colega sobre o que entenderam. Depois, escrevam em 3 linhas o que compreenderam sobre o que é preâmbulo de uma lei. Preâmbulo. Basicamente, um parágrafo introdutório que representa o espírito em que foi criada uma lei. É um conjunto de enunciados. É sobre isso que eu quero que você releia e faça a atividade aí. Faz aí, que eu te aguardo aqui. Oiê, voltei, tudo certinho? Viu que eu deixei divididinho para você o preâmbulo, para você ficar lendo, enquanto eu aguardava você fazer? Bacana isso, né? Então, ao reler as definições do preâmbulo e discutir com o colega, eu pedi que você colocasse em 3 linhas o que compreenderam do que é o preâmbulo. Então, é a parte do texto que traz as condições em que a lei foi produzida e suas justificativas. Resumidamente, seria esse apanhado. Confere aí. Presidência da República, Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos,
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ato das disposições constitucionais transitórias, atos decorrentes do disposto no parágrafo 3º do artigo 5º, índice temático, texto compilado. Eis aqui, uma discreta seta vermelha que a professora pôs, o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, este é um preâmbulo. Aqui, a professora colocou um pouquinho maior para você analisar o texto. Ó. Nós, representantes do povo brasileiro. Perceba aqui a explicação de quem é nós. Funciona como um aposto, exatamente. Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Então, vai dizendo as circunstâncias, como tudo isso foi feito. Atividade. O preâmbulo é um parágrafo introdutório que representa o espírito, né, em que foi criada uma lei. Leia novamente esse trechinho do preâmbulo. Esse trechinho que eu coloquei aqui entre aspas, ó, acompanhe comigo a leitura. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Te pergunto, qual é o espírito desta lei? Você é capaz de ver, de pensar? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei! Tá tudo certo aí? O caderno tá preenchido, a letrinha tá caprichada. Ah, tá bom. Eu te perguntei qual é o espírito dessa lei. Então, esse preâmbulo, né, que é o parágrafo introdutório, que representa o espírito em que foi criada uma lei, ele demonstra que o espírito sobre o qual essa lei foi criada tem o intuito de assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais dos cidadãos brasileiros. Bacana isso, né? A estrutura da lei. Chegamos então agora ao conteúdo. Esse conteúdo pode ser organizado de forma temática em títulos, capítulos e seções, seguidos de números romanos. Então, lê-se primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Título primeiro, dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, eu coloquei para você olhar a lei número 13.874 de 2019. E, por último, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. A estrutura da lei. Chegamos à escrita. Artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Quanta coisa, né? Então, no Brasil, existe uma lei que estabelece a forma de escrever as leis. Sabia? É a Lei Complementar número 95 de 1998. As leis usam os seguintes divisores, presta atenção. Artigo. Então, eles são simbolizados pela expressão ART, arte, e são uma unidade básica de uma lei, é o artigo. O parágrafo. O que vem a ser o parágrafo de uma lei? O parágrafo é o desdobramento de um artigo e é representado pelo símbolo, parágrafo, quando tiver mais de um, ou então parágrafo único, se for só um. Então, esse símbolozinho aqui, ó, lê-se parágrafo, ok? Incisos. Os incisos são desdobramentos dos artigos e dos parágrafos e são simbolizados por artigos romanos, como o X, que quer dizer inciso 10. A linha são os desdobramentos dos incisos e são representados por letras maiúsculas, por exemplo, A, que quer dizer a linha A, ok? Item. Os itens são desdobramentos das alíneas, representado por números arábicos, como 1, que quer dizer item 1. Atividade, claro. Já estava sentindo falta disso. Como é que não tinha atividade aqui sobre leis? Bora lá! Força! Como se lê os numerais que aparecem nas leis? Você vai fazer aí e eu volto daqui a pouco conferir contigo. Combinado? Não vou dar spoiler da atividade, não. Quase me pegaram, né? Faz aí.
Voltei! Como se lê os numerais que aparecem nas leis? Título 2º, capítulo 1º, artigo 5º, inciso 1º, inciso 10º, inciso 13º, parágrafo 1º. Repare que esse aqui é parágrafo. O que aprendemos? Lemos e interpretamos alguns trechos e estruturas do texto legal, ou seja, das leis. Aprendemos como a lei deve ser lida de acordo com suas características. Interpretamos o espírito da lei e da Constituição Federal. Neste vídeo falamos sobre leis. Espero que vocês tenham gostado e até breve.